Um, dois, três, gravando. Episódio 3. Governo de Jânio Quadros. Não vamos analisar em detalhes aqui, mas só para complementar, para a gente entender o papel dele na política nacional. Então, o Jânio Quadros, né, veio com aquela política do vai, vassourinha. Havia, como lembra, o Getúlio Vargas tinha vindo aqui, aquilo era uma bagunça, alguns para cá, intentona comunista, não sei das coisas. Aí veio o Juscelino Kubitschek, né, o exército toda hora depunha as pessoas, tal, comprou um porta-aviões para ele, transferiu Brasília para lá, tal, entregou o país numa puta, numa confusão, né? Era uma corrupção danada, uma inflação danada, porque tinha que pagar o porta-aviões, tinha que pagar Brasília, e tinha que se pagar a Varig, o Getúlio Vargas começou a fazer FNM, a Siderúrgica Nacional, ele comprou a preço de banana subsidiado para os americanos, mas tinha que se pagar. Então estava lá. E aí o pessoal era como hoje, era uma corrupção danada, os médicos não trabalhavam, o pessoal não tinha ponto, não tinha nada, né? Aí então ele fez uma campanha bastante simplória tal. Então é o presidente do Varre, Vassourinha, né? Então a musiquinha dele do Varre, Vassourinha era... Não que era, varre, vassourinha, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Então ele foi eleito em 1960, com 5,6 milhões de votos, a maior votação obtida no Brasil, para aquela época, né? Filho de médico, engenheiro agrônomo, pessoas cultas e tal, mas não eram ricos. Era de Mato Grosso, depois eles se mudaram para Curitiba. Amigo do saudoso João Saldanha, que era o técnico da seleção brasileira, então gostava de fazer música, ele era letrista. E aí ele fez uma campanha bem barata para prefeito, né, tal, não sei o que, com o opositor dele que tinha muito dinheiro, e era uma coligação bastante forte. Apesar de tudo isso, ele acabou ganhando a eleição. Porque ele era um cara que falava bem, falava muito trocadilho e tal. Então a eleição dele ficou conhecida como um tostão contra 1 milhão. O Juscelino Kubitschek é extremamente importante para a gente entender, tá? Porque ele vai criar várias estruturas de comunicação, ele é um excelente comunicador, né? E foi assim que ele conseguiu, o Collor de Mello e o Bolsonaro copiaram ele, né? Para chegar à presidência, homens desconhecidos, para chegar a ser presidente. É importante também a gente saber aqui que ele estudou num colégio marista, né? Então ele estava ligado à Igreja Católica e se formou na São Francisco de São Paulo em Direito. Em 15 anos, né, ele teve uma ascensão meteórica, né, de vereador à presidência, né, de política, carreira política. Então era um médico de comunicação, aí ele utilizava de factoide, né, proibiu maiô, biquíni, né, nos concursos de Miss, proibição de rinhas de galo, proibição de lança-perfume em baile de carnaval, tentativa de regulamentar carteados, um monte de coisas que são vigentes até hoje e que a igreja defendia isso. Então ele foi manipulado pela igreja, muito provavelmente. Bom, em que situação o país se encontrava quando seu governo... Não vamos analisar isso em detalhe aqui, porque ele governou só por 7 meses, mas ele é extremamente importante porque o Collor de Mello e o Bolsonaro vão copiar ele, o modelo. E principalmente no Bolsonaro, lembra, o Bolsonaro veio naquela do vácuo, né, do Lava Jato, do sucesso do filme lá do Tropa de Elite, Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2 e do Mecanismo, né, que mostrava, né, como o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, Dilma, manipulava isso, mas a gente vai ver em detalhe. Mas isso foi extremamente importante, porque o Bolsonaro entrou nesse vácuo copiando o modelo do Jânio Quadros. O varre, vassourinha, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira, né? Então isso é extremamente importante para também saber então, que existe um sentimento popular de insatisfação com a roubalheira e que pode ser usado para isso. Então por isso que eu estou tocando aqui, né? E que o PT não percebeu porque é o Partido Comunista, né? Depois a gente vai ver isso. E o pessoal do PL perceberam, o pessoal está atrás do Bolsonaro. Para combater a burocracia, né, a ineficiência do Estado, tal, tem que ficar vindo pelo ministro da comunicação, tal, nem via essas coisas, tal. Ele mandava memorandos. Como ele mandava memorando, ele era o presidente, o pessoal ficava com medo de não aceitar. Então o pessoal brincava até que eram os bilhetinhos de Jânio.
E aí ele tocava o barco, ele mandava um memorando para o cara, era um memorando do presidente, né? Então, pô, tem que fazer, né? Porque naquela época a Constituição não era a Constituição de 88, então as pessoas não entendiam todos os jogos políticos, né? O PT não tinha entrado, o FHC, e nem o Cunha, aquela guerra do Cunha, que vai ser extremamente importante para mostrar a ingovernabilidade do Brasil atual. A política externa, né, o Brasil naquela época, o Brasil veio, era colônia de Portugal, depois veio colônia da Inglaterra, ele só fazia negócio com a Inglaterra, mas vendia muito café e tal para os Estados Unidos. Na Primeira Guerra Mundial, o comércio mundial começou a ser centrado nos Estados Unidos. E depois, principalmente, na Segunda Guerra Mundial, que eu não entrei nesses detalhes aqui, que era o caso do Brasil. Então o Brasil fazia muito negócio com os Estados Unidos. Então veio a instalação da Ford, General Motors, desde 1930, né? Ford desde 1915, 19 já começou as montadoras. Um montador vinha, os caras vinham em caixa e montava lá. Porque o Brasil não tinha aço, o Brasil não tinha siderúrgica, tá certo? Não tinha vergonha na cara, tá certo? Então o Jânio fez uma política internacional, foi o primeiro cara, então, a começar a fazer contato com vários outros países, né? Os Estados Unidos, a igreja e tal, falando, comunista, tá falando, por quê? Tinha o Partido Comunista no Brasil como no mundo inteiro, então tinha a intentona comunista, tinha uma elite intelectual comunista que estava tentando organizar os países oprimidos e tal, e fazer divisão de terra, de operário, não sei o quê. Então, nessa época, a Igreja Católica não tinha a ala esquerda, só tinha a ala direita ligada aos senhores feudais, né, aos coronéis. A ala esquerda começou a surgir aí por algum momento a partir dessa época. Então o Carlos Lacerda, né, o Carlos Lamerda, né, começou a fazer uma campanha de oposição a ele e tal, não sei o quê. E aí teve isso aqui está numa ordem inversa. Ele teve uma oposição liderada por Carlos Lacerda, Roberto Marinho, um conhecedor do Mesquita do Estado de São Paulo, Dom Jair do Rio de Janeiro, que é do pessoal da direita, que era da direita no regime militar. A PUC de São Paulo era de esquerda tal, e levava porrada aqui. Enquanto que a PUC do Rio de Janeiro era aliada aos milicos tal, né? Então a igreja jogava dos dois lados, tá certo? Eu estudei, fiz mestrado com um orientador lá do Rio de Janeiro e fui muitas vezes lá e vi isso na prática, tá certo? Então o Jânio foi manipulado pela igreja, né? Havia 30 padres tal, presos em Cuba que iam ser fuzilados, estavam exilados na Espanha. E a igreja chegou para o Jânio Quadros, né? Ele era marista, tal, não sei o que, Jânio, tal, faz alguma coisa com isso, tal. Aí o Jânio, naquela época, era que nem o Lula, né? Que vai lá, dá um prêmio pro Lula e vai lá passear, fica tudo feliz. Aí depois chama os companheiros para cá, fica tudo feliz, vai para a França, vai não sei o que. Aí ele chamou o Che Guevara para cá, tal, o Che Guevara liberou lá. Aí o Carlos Lacerda, a turma do jornal toda, comunista, tal. Só que o João Goulart, que era o vice-presidente, que era comunista, era a oposição dele. Mas ninguém interessa, o que importa é o que está no jornal. Tá? Mas naquela época, então, que não tinha internet, não tinha web, e não tinha essa educação nenhuma, né? Tá certo? E ele começou a cortar um monte de subsídios, né? Que nem o Lula estava tentando cortar aqui, começando a fazer reforma fiscal e tal, então era a guerra no Congresso. Se a Constituição de 88, que não é uma Constituição, porque está toda retalhada, tá certo? É uma Constituição que tem pelo menos uma base estrutural, tal, mas está toda mutilada, né? Imagina a época que a Constituição não tinha nada desse descontrole fiscal, nada disso, era uma bagunça. A Constituição era só os direitos humanos e mais algumas coisinhas. Não tinha coisa do comércio internacional, bolsa de valores, não havia nada disso. Então, para terminar rapidamente, né, em represária isso tal, o Carlos Lacerda vai fazer uma campanha contra o Jânio Quadros. Mas o que é mais importante é que logo em seguida ele renuncia. E a bibliografia oficial dele, todo mundo fala que não consegue se entender. Não, criava 40 ministérios e tal, né? Você dá um lugar para todo mundo aqui. Eu punho a oposição lá para ficar cortando. Porque a Brasília estava já andando, né? Brasília já tinha sido inaugurada.
E já não tinha tanta obra assim para colocar o cara na posição como apontador lá para ficar alimentando a corrupção, né? Então, pô, cria 40 ministérios, né? Dá um ministério lá pro Carlos Lamerda, né? O Carlos Lacerda, tal, não sei o que, dá um ministério do Exército, compra mais um submarino, né? O Jânio era meio durão, ele era um cara filho de agrônomo, não sei o que, gostava de falar do São Paulo e futebol, não sei o que, achava que ia resolver, só que ele não tinha apoio no Congresso. E a igreja caçando ele, a população toda brava, e aí ele fez vários cortes, né, de subsídio, né? Então ele fez ele cortou subsídio no câmbio, que prejudicava a agropecuária, o subsídio na importação de papel para a imprensa, instaurou uma política de corte de gastos públicos, abriu centenas e centenas de inquéritos de câncer, combate à corrupção, desregramento na administração pública. Ele foi contra a imputabilidade do crime político. Como ele foi contra a imputabilidade do crime político, então o pessoal não queria mais saber dele, ele não tinha mais apoio nenhum, tal. Ele achou que a justiça ia funcionar. E aí ele enviou ao Congresso os projetos de lei de trust, lei de limitação de regulamentação de remessa de lucros, royalties, a reforma agrária, assim por diante. A lei de antitrust, limitação de royalties, tal, mexeu com os judeus, que mandavam dinheiro para montar o Estado de Israel, os americanos e as empresas multinacionais que mandavam dinheiro para fora. Reforma agrária mexeu com os montes de coronéis, os coronéis que mandavam aquele monte de estados no Nordeste, tá certo? Nessa época não tinha as divisões de Mato Grosso que fizeram isso para tentar diluir o poder do coronelismo no Brasil, e estava ingovernável o país. Estava ingovernável o país, e aí o que aconteceu, né? A hora da fofoca. Só vou contar para você, não conta para ninguém. Porque foi o Valdemar de Maio, o meu orientador, que contou isso aqui, que vou ter mais fofoca dele depois, e outros militares, tá? Não conte para os outros, tá bom? Por favor, não passe para frente essa fofoca, tá certo? Então eles fizeram uma renúncia. Então a explicação toda oficial diz, não precisava renunciar, tal, né? Mas o que aconteceu? Ele não tinha como governar. Bom, o que se fazia naquela época? Estavam querendo depor ele. Tá, vou depor os outros. Porra, você vem com bala comigo, eu meto bala em você, né? Aí, bom, precisava do apoio do exército, né? Ele conversou com os militares, tal, alguns militares, Aí foi conversar com os ministros, tal, segundo o Valdemar, tal. Só que estava lá em Brasília, não sei onde ele estava lá. Aí ele estava conversando e a porta estava aberta lá dos gabinetes e tal, e os militares ouviram. Ele fala, os ministros começaram, tá, Jânio, nós vamos fazer tudo isso aqui, nós vamos fechar o Congresso, tal, não sei o quê, papapá, para fazer toda essa reforma, para botar, mexer com o judiciário, botar esse pessoal, esses médicos que trabalham, esses juízes que não fazem isso, e aí depois o que faz com os militares? Aí o Jânio Quadros vai dar o pé na bunda dele, os caras ouviram. Aí ele pegou um avião para falar que para chegar aqui em São Paulo, porque ele precisava que o exército aqui, a polícia nessa época, em São Paulo, mesmo depois de ter dois, a FATEC produzia granadas, tudo, e aqui se produzia tanque e tal no Rio de Janeiro, tal. Ele veio aqui encontrar aqui com o Ademar de Barros e o Aldo Natel para fazer o golpe. Mas aí a fofoca já tinha chegado pelos militares e tal, e ele chegou no aeroporto, não tinha ninguém para receber ele. Aí ele ficou com uma cara, né, e falou assim, porra, me fodi. Certo? E aí ele voltou, tal, fez uma carta de renúncia. Então essa história, não conta essa fofoca pra ninguém, é segredo. Esse episódio termina aqui. E lembre-se, então o Collor de Mello e Bolsonaro copiava aquela história, né, de o Collor pegar o funcionário público, eu vou botar tudo no CDQ, e o Bolsonaro, essa história, né, da corrupção, vou prender todo mundo, vou acabar com a corrupção, tudo é copiado de Jânio Quadros. Espero que tenham entendido. E aí vocês vão entender porque os militares estavam putos da vida com toda essa história.